Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Virou 13 horas, agora já virou 13 horas, 1 da tarde. Anota aí, dia 12 de abril de 2024, sextou, né? Sextou. Então, Hoje é sexta-feira. pronto. Bota pra torar. Pois é, o dia mais... Eu não sei porquê, o dia mais esperado do brasileiro. Hoje é sexta-feira. Mas amanhã é sábado, depois é domingo, e quando chega no domingo, todo mundo fica triste de novo. Tá Você está certo disso? Eu acho que sim, mas sextou, tá bom, vamos descansar, né, ir pra casa. A doutora tá dizendo, meu Deus, quero que chegue logo à noite, joia, vamos, né? Todo mundo quando passa uma semana muito intensa assim. Muito bem, vou conversar com a doutora Evelyn Macedo, odontóloga aqui da Ortoestética, nosso patrocinador aqui na parte de odontologia. E o assunto, cuidados com os dentes de leite, né? Pais de primeira viagem, por exemplo, né, sofrem com esse assunto. Por quê? Por vários motivos, né? A gente vai conhecer aqui alguns mitos e verdades. Apesar de não serem definitivos, os dentes de leite também precisam ser cuidados. São eles os responsáveis por preparar a criança para receber os dentes permanentes. Os primeiros dentinhos também desempenham funções importantes na infância, ajudando seu filho a morder e mastigar os alimentos, além de desenvolver corretamente a fala. Sabemos que nessa fase de formação dos dentes, muitos pais ficam com muitas dúvidas. Pensando nisso, a gente separou esse programa de hoje exatamente para falar sobre essa... Olha aí, olha os dentinhos do rapaz ali. E já tem uma plaquinha ali, né? Já tem uma plaquinha por ali, a mamãe já devia ter vindo ali. Mas 2 dentinhos, rapaz, né? Coisa linda ali. Doutora, boa tarde. A primeira visita ao dentista, doutora, como é que deve ser? Com que idade deve ser? Boa tarde, André. Boa tarde a todos, né? Vamos lá, né? Bater esse papo que é tão importante. Os dentes de leite, eles são de extrema importância e, infelizmente, a importância deles não é tão reconhecida pelos pais, muitas vezes. Então, a primeira visita odontológica deve se dar ainda na infância, tá? Ainda no bebezinho mesmo antes do surgimento dos primeiros dentes. Isso por quê? Por vários aspectos. Primeiro, tem o aspecto de que o dentista vai poder orientar essa mãe como fazer a higiene da cavidade oral ali da boca do bebê, porque mesmo sem possuir dentes, a gente tem que higienizar a boca do bebê, tá? E também para que a criança, desde cedo, vá acostumando com aquele ambiente do consultório odontológico. Acontece muitas vezes dos pais não levarem as crianças ainda novinhas para o dentista, porque acha que não tem cárie, não tem nada, então não precisa ir ao dentista. E, infelizmente, muitas vezes a primeira consulta se dá quando a criança já está com uma dor de dente ou quando levou uma queda e teve algum traumatismo no dente. Então, a primeira consulta, às vezes, nessa situação já é uma coisa meio traumática para a criança. Então, se a gente leva antes dele ter algum problema, ele vai estar mais ambientado com o ambiente do consultório. E o dentista não vai ser uma experiência ruim, não vai ser uma experiência negativa. Ele vai associar aquilo a uma coisa boa, né? Além de, claro, receber as orientações do dentista quanto à questão da higienização aí da boca do bebê. Perfeito. Um detalhe importante é que no meu tempo, né, de criança, eu tinha um trauma, porque eu acho que eu ouvi alguém dizer, se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista, né? Então, o que é que a criança pensa? Quando ele ouve essa palavra, né, igual aquele negócio, olha, cuidado com o bicho papão, no negócio do escuro, né? Nunca fiz isso com os meus filhos. Eles nunca tiveram medo do escuro, né? E também nunca tiveram medo do dentista. Então, é muito propício a gente falar sobre isso. Você pode participar, você pai, você mãe, 99639-8389, é nosso WhatsApp aqui. Você manda suas dúvidas para cá. Como foi sua experiência com seus filhos, né, em relação ao dentista? Eles vão de boa? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Né? Quando você coloca esses hábitos bons na vida da criança, você não tem ideia do que aquilo pode gerar no futuro. E o contrário também é verdadeiro. Se você fizer o contrário, ele vai desenvolver essa fobia, né? Esse medo, enfim. Doutora, quando começar a limpeza dos dentes de leite? Porque eu vou começar antes dos dentes de leite, porque a gente tem um negócio que a gente chama, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque
o bebê, ele nasce, geralmente, ele nasce sem dente. Já tem uns que estão nascendo com dente já, né? Os caras estão bem precoces, né? Mas, via de regra, estão nascendo ainda sem os dentinhos. Só que eles mamam, né? É o único alimento que eles vão pegar o peito ali e vão soltar quando a mãe decidir. 6 meses, 2 anos, os meus mamaram até 2 anos, né? E enfim, mas é preciso higienizar a boca do bebê na mais tenra idade também, quanto mais novinho fizer. E como se faz isso? Já que não tem dente, não tem escova e também não tem gel dental ou não tem pasta de dente. Como é que higieniza a boca do bebê? Vamos lá, é muito importante. A gente pensa assim, não tem dente, então não precisa limpar, né? Vai dar o quê? Na boca ele só mama, né? Existe ainda muito essa mentalidade, mas é muito importante fazer a higienização sempre após a amamentação. Se o bebê toma mamadeira, também após a mamadeira. Lembrando sempre, mamadeira sempre sem açúcar, tá? O bebê ele não conhece o gosto do açúcar, então ele não sente falta de açúcar. O leitinho ali, para ele, tá ótimo. A gente é que pensa que o bichinho vai tomar a mamadeira sem açúcar e a gente acaba inserindo um alimento que nutricionalmente não é bom para o bebê e que também, quando tiver dentinhos, pode causar cárie, né? Então, a higienização antes mesmo dos dentes de leite é muito importante porque aquele leitinho ali, após a amamentação, vai ficar na boquinha do bebê, né? Durante algum tempo ali, algumas horas, na verdade. Vai fermentando e isso favorece o surgimento, por exemplo, da candidíase oral, né? Então, é muito importante fazer essa higienização para evitar que é o famoso sapinho, né? E às vezes a pessoa vê a boca do bebê com aquelas feridinhas, que é o sapinho, conhecido popularmente, e não sabe o que é que está causando. Muitas vezes é a falta da higienização oral. Nesse caso, como ele ainda não tem dentes, a higienização deve ser feita ou com uma gaze, que você pode encontrar em farmácia, postos de saúde, ou mesmo com uma fraldinha, que é mais fácil, a mãe já tem em casa. A fralda limpa, tá? Vai umedecer essa fralda, pode ser mesmo na água filtrada ou água fervida. E ela umedecida a gente envolve no dedo indicador e vai passar em todas as regiões da boca. Vai passar na linguinha do bebê, ao redor da gengiva ali, na bochecha, para limpar direitinho. Isso sempre após todas as mamadas. Pronto, está respondido aí essa primeira pergunta. Quando começar, né, essa higienização? Assim que a criança nascer, começar a mamar, tem que fazer essa higienização para prevenir problemas futuros. Exatamente. Né? Doutora, quando aí surgem os primeiros dentinhos, que igual aquele rapaz aqui, que tinha 2 dentinhos aqui, né? Quando começar a limpeza naqueles dentinhos? Porque ali é o prenúncio de muita coisa. Nasceram 2, tem gente que tem uma escovinha ali já, né? Que é aquela parece um dedal. Tem aquele mito que diz assim, não, eu vou esperar nascer mais, né? Para esperar para escovar. Qual é a pasta de dente que eu compro? Né? Então tem um monte de perguntas aí que as mães que estão ouvindo a gente aqui, que estão grávidas de primeira viagem, um monte de coisa que quando o bebê nasce, e agora, né? Você está completamente perdido ali. Pronto. Até o nascimento dos dentinhos, o primeiro dente ele nasce por volta dos 6 meses, por aí. Em volta dos 6 meses, olha né? Aí, como vocês têm criança até que já nasce com alguns dentes, né? Nasceu o primeiro dente, a gente já vai inserir a escovação com a escovinha de dente mesmo e creme dental com flúor, tá? A gente só vai observar lá no rótulo, procura na seção dos cremes dentais infantis, dá uma lida no rótulo, a gente tem que aprender a ler rótulo também. Na quantidade desse flúor, tem que ser 1.100 ppm de flúor. Tem lá, todo o creme dental vem a quantidade que tem contido nele ali. Para a criança, 1.100 ppm de flúor. Principalmente quando ela ainda não sabe cuspir, tá? Porque provavelmente ela vai ingerir um pouquinho daquele creme dental. E se ele ingere creme dental em excesso, isso pode causar um problema futuramente nos dentes permanentes, que a gente chama de fluorose. Quando os dentes permanentes nascem todos manchadinhos, é uma manchinha muito característica, que o dentista vai dar esse diagnóstico, porque a criança ingeriu muito creme dental na infância. Tem criança que escova os dentes e você vê que ela está o tempo todo engolindo o creme dental. Porque acha gostoso, por brincadeira, ou porque ainda não sabe deglutir, né? Não sabe cuspir, aliás. E aí é importante ler o rótulo e comprar sempre creme dental com 1.100 ppm de flúor, tá? Mas surgiu o primeiro dente, já tem que iniciar a escovação. Já troca lá a fralda que estava fazendo antes pela escovinha com creme dental.
Perfeito. Eu mandei uma imagem aí para o Marcão, né? Tem aí exatamente essa informação. Pastas de dente infantil indicadas. Não importa a idade que aparece na embalagem, e sim a concentração de flúor existente, que é maior ou igual a 1000 ppm, não é isso? Isso. Né? Aí tem parte por milhão. Esse ppm é parte por milhão, tá? Tá aí na tela, ó. Tá? Inclusive, quando o meu filho, meu primeiro filho nasceu, e aí apareceram os dentinhos, né? Nós levamos na odontopediatra na época e prescreveram para ele aquela Malvatri Kids, aquela dali, que é inclusive, eu não sei hoje, mas doutor, era muito difícil de encontrar essa pasta. Para começar, é muito difícil encontrá-la em supermercados. Não se encontra geralmente essa marca em supermercados. Você vai encontrar em farmácias, em redes de farmácias, mas em supermercados não. As outras não, você vai encontrar aí com facilidade em todos os supermercados aí. Tem muitas marcas hoje no mercado, né? O importante, como eu falei, a marca não importa tanto. Dá uma lida no rótulo, teve a partir de 1000, 1100 ppm de flúor, vai resolver tranquilo. Tá, a gente falou agora do bebezinho que não tem dente, começou a nascer o dente, começou a mamar, e aí eu já tive a oportunidade de ver isso, não é legal de ver um bebê, uma criança com cárie. E aí tem um negócio chamado cárie de mamadeira. A criança, ela não toma refrigerante, ela não come açúcar, né? Pelo menos não é para fazer isso, mas a criança tem cárie. E essa cárie, doutora, por que tem esse nome, cárie de mamadeira? Normalmente ela está associada aí à amamentação, principalmente no caso do uso de mamadeiras, né? Como eu tinha falado, muitas pessoas infelizmente, colocam açúcar para adoçar o leitinho ali na mamadeira. E o pior ainda é que não faz a escovação depois da alimentação do bebê. Então, ele ingere aquele leitinho da mamadeira com açúcar, fica aquele leite na boca durante horas, faz a próxima mamadeira daqui a algumas horas e isso passa o dia todo e às vezes não faz a escovação. As pessoas ainda não têm essa conscientização de que precisa escovar também os dentinhos de leite, mesmo a partir de um dentinho que seja. Então, aquele açúcar que fica ali na boca vai causando cárie. Muitas vezes a cárie de mamadeira, quando você vê, tem vários dentinhos na parte da frente do dente, inclusive, que é uma região que nem é tão fácil de formar cárie. Quando a gente vê uma cárie na frente do dente, é uma região lisa ali. Então, é fácil de higienizar. Teoricamente, não era para aparecer cárie ali. Sim. Então, a gente já sabe que está tendo uma deficiência ali na escovação. Então, é muito importante ter essa atenção. A gente geralmente só vem se dar conta quando já está com a cárie, né? Mas vamos prevenir, vamos evitar que a criança sofra, né? Que sinta dor de dente, que chegue a perder algum dente precocemente, principalmente. E sem querer endemonizar o açúcar, né? Tudo tem que ser com moderação. Tudo que a gente fizer e consumir tem que ser com moderação. Agora, gente, não apresente cedo o açúcar para o seu filho, para a sua filha, né? Porque nós vamos nos acostumar. Olha, só para você ter ideia, eu gosto muito de vitamina. Eu gosto muito de vitamina, principalmente de banana. E eu faço a vitamina de banana como ninguém faz, né? E detalhe, eu não uso açúcar. Porque eu coloco lá o leite em pó, eu coloco lá o achocolatado em pó, né? E acreditem, o açúcar que tem já nesses dois já é uma quantidade interessante. Você percebe que está adoçado no limite ali, tá bem adoçado. Mas tem gente que ainda bota 2, 3 colheres de açúcar. Menino, vai ficar um mel aquilo ali. Não tem cristão que consiga tomar aquilo, né? Outra coisa, você vai numa lanchonete, aí me dê uma jarra de suco de laranja. É com o quê? Com açúcar. Você acabou com o suco, né? Você matou o suco, sem querer, né? Você toma, André? Tomo com açúcar? Tomo também, né? Mas o açúcar da laranja já vem nela. Então, por que você vai acrescentar ainda mais açúcar? Né? Então, não apresente para o seu filho, porque quando crescer, isso é um princípio até bíblico. Ensine a criança no caminho que deve andar. Se você ensinar o caminho do açúcar, ele vai virar uma formiguinha e ele não vai querer se desviar desse caminho. Ele vai gostar do que é doce. E a gente sabe dos problemas que o açúcar pode trazer quando consumidos em excesso. E a pizza tem açúcar, o macarrão tem açúcar, porque são carboidratos complexos, eles vão se transformar em açúcar. Eu que o diga, né? Para quem tem hipertrigliceridemia, tudo que você come vira gordura. Tem que ter muito cuidado com isso, né, doutora? Exato, o açúcar está em muitos alimentos que a gente nem imagina, né? Pão, bolo, biscoito, então
inevitavelmente a criança vai ser apresentada a isso em algum momento da vida. Então, quanto mais a gente consegue postergar esse contato com o açúcar, melhor, porque a gente não vai estar viciando aquela criança, que o açúcar é um vício, né? Quando a gente começa, a gente não consegue mais achar saborosa uma comida que não tem o açúcar, que não é doce, né? Por exemplo, um suco sem açúcar, para quem toma sempre com açúcar, ela vai achar ruim. Até você acostumar o paladar novamente a consumir aquilo sem o açúcar, leva um bom tempinho aí, né? É a história do cafezinho com açúcar também, né? Sim. Então, quanto mais a gente conseguir adiar esse contato da criança com açúcar, ela não vai sentir falta. Hoje, se não me engano, o que é orientado é por volta dos 3 até os 3 anos de idade tentar segurar aí esse consumo. Porque, como você disse, a criança nessa idade também se alimenta com coisas mais naturais. Ou deveria, pelo menos, né? Então, é fruta que já contém o próprio açúcar. O leite que não tem necessidade nenhuma de açúcar. Então, se a gente consegue adiar, a gente está educando o paladar daquela criança para que ela não tenha esse vício em açúcar mais no futuro, né? Ela vai gostar, naturalmente, de coisas doces, mas não vai ser aquele vício, a formiguinha, né? Como você falou aí. E tem um detalhe. Quando você experimenta, você é adulto... Você experimenta passar 30 dias sem tentar consumir açúcar, ou 15 dias, vá que seja lá, se for muito difícil para você. Quando você vai tomar um refrigerante, por exemplo, você percebe que ele está tão doce que ele, sabe, ele provoca uma repulsa em você, no seu paladar, né? Então, isso já aconteceu comigo, já passei, eu acho que 15 dias sem consumir açúcar. Café, por exemplo. Café, gente, eu tenho um amigo na Polícia Militar, coronel, está reformado, amigo pessoal, e ele diz assim: André, café não se toma com açúcar. Jamais. Inclusive, ele é um especialista em café. Se não se toma café com açúcar, é como se você... É igual o vinho tinto, né? Para quem... Já falamos sobre isso aqui. O vinho não é tinto, o vinho não é doce, o vinho não é suave. O vinho é seco, porque ele vem assim da uva. Mas para nós aqui, eu principalmente, né? Que não entendo nada de vinho, só de tomar mesmo, e olhe lá, gosto de vinho doce, né? Tem muita gente que é apaixonado aí, tem experiência em degustar vinhos e paladares, essa coisa, né? Primeiro que eu não tenho essa paciência toda para ficar com paladar é a fome, meu filho, né? Você vai ali, né? Né, Sérgio Paulo? Aí, mas tem gente que tem o paladar muito apurado, né? Tem gente que tem um olfato, por exemplo, muito apurado. Mas assim, em relação aos seus filhos, não ofereça não, ó. Biscoito recheado, né, doutora? É o vilão da cárie para criança, né? Nutricionalmente, não tem nada de bom ali para criança, uma carga cavalar de sal e açúcar. Exatamente. É péssimo para a saúde. E o biscoito recheado ainda tem uma questão. Quando a gente come, pode ver que ele fica grudado no dente. Leva um tempo até sair todo do dente. Então, se a criança come e não escova os dentes logo em seguida, aquilo ali vai ficar alguns minutos, talvez horas até, em contato na superfície do dente. Então, favorece também o surgimento de cárie. O grande segredo, assim, não vamos também demonizar. Uma criança maiorzinha, por exemplo, às vezes vai comer um biscoito, um confeito, enfim, um chocolate. Acontece e vai ter contato. Vai depender muito em cada casa, como é que os pais definem isso, né? Mas o importante é sempre, depois que consumir o alimento, qualquer alimentação, até que não seja doce também, fazer a higienização dos dentes. Porque o grande problema é esse. A criança, às vezes, de manhã, na hora do lanche, come um biscoito e passa o dia inteiro sem escovar os dentes. E aí, à noite, só que vem escovar. Então, aquele dia inteiro ali, repetidas vezes, vários dias, pode favorecer o surgimento, sim, de alguma cárie. E além do açúcar e sal que tem no biscoito recheado, tem uma quantidade cavalar também de gorduras saturadas. Então, é difícil controlar. Eles adoram quando são crianças, adoram. Tem uma marca aí, que eu não vou falar o nome, que meus filhos adoravam. Até hoje minha filha come gosta dessa marca do biscoito aí, né? E assim, e o pior, entre aspas, é que é gostoso mesmo. Né? Se você provar, você vai ver que é gostoso. No meu paladar já está muito doce. Então... E tem uma outra questão aí também, a memória afetiva. Então, a gente fica adulto, mas lembra daquele biscoito da infância. Então, sempre vai ser saborosíssimo, porque além do sabor, tem a memória afetiva. Então, por isso que é tão importante também na infância a gente não oferecer esse tipo de alimento. Quanto mais a gente conseguir segurar, melhor. Porque a comida tem também um valor emocional aí, né, que a gente carrega. Então, fica adulto e adora aqueles lanchinhos. Rapaz, você falando de memória emocional aqui, me lembrei do Zorro, olha.
Tá lembrado, Sérgio Paulo, desse negócio? Tinha um pirulito. Quem tá me ouvindo aqui da década de 70 como eu, tinha um pirulito. Não é do teu tempo não, que tu é de Sacha pra cá. Tinha um pirulito... Procura aí, Marcão. Zorro, pirulito Zorro. Era um pirulito quadradinho, que vendia em toda a mercearia que se prezasse. Tinha que ter o Zorro. Tinha um confeito chamado Apache. Lembra do Apache, Sérgio Paulo? Que era gostoso demais, não era o Apache? Doutor, o Apache era um removedor natural de amálgama, tá? Vixe, Maria. Duro. Ele era duro e... Pegajoso. Pegajoso. Você tinha que ter cuidado. Não era, Sérgio Paulo? Para você mastigar e ele não grudar. Era pesado. Tipo um quebra-queixo. Aí, era esse pirulito aí. Vinha com aquele pauzinho ali, ó. Pirulito Zorro. Meu amigo, isso aí, pra nós que era pobre, era uma festa. Entendeu? O Apache era, né, biscoito recheado, a gente não tinha acesso, o pobre não tinha, não. Biscoito recheado nesse tempo não tinha acesso a isso, não. Era água e sal e como é? Creme cracker. Que sempre foi isso mesmo. Né? Até hoje, a minha memória olfativa, quando vai na feira, tem que ter a creme crack lá para comer. Então, não ofereça, né? Quanto mais tarde você oferecer ao seu filho, a especialista está falando aqui, é melhor. Porque a gente tem essa memória, ó, esse pirulito aí, rapaz, esse pirulito aí tem 50 anos de idade. Eu não sei nem se fabrica mais, eu acredito que não. Né? Mas tem 50 anos esse negócio aí. Quer ver? A minha memória emocional com chocolate é o Choquito. Eu gosto demais daquele chocolate. Né? Tem aqueles floquinhos e tal. Esse chocolate é um clássico de uma fabricante aí no Brasil, né? Que até hoje está passando de geração para geração. Meu filho, por exemplo, ele gosta do Choquito também. Né? Então, não ofereça. Se você não quer ter problemas futuros nos dentes, quanto mais tarde você oferecer, melhor. Você pode participar pelo 99639-8389. A gente vai para o intervalo e tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda com a doutora Evelyn sobre a questão de traumas. Eita, minha filha caiu, quebrou o dente. E agora? O dente é de leite. Doutora, eu vou tirar logo os dentes de leite porque para nascer logo os permanentes. E aí, o que é que eu faço? Daqui a pouco, a doutora Evelyn responde tudo isso e muito mais. Não sai daí, não. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, um abraço aqui pra Neide. A Neide diz assim: boa tarde, meu amigo, já estou ligadinha, viu? E comi muito, chupei muito esse zorro. E o quebra-queixo. Quebrei até um dente com ele, quebra-queixo. Eita, bicho duro, viu? Aquele abraço. O Neide mandou aqui um abraço. Falar em quebra-queixo, a gente colocou aqui, a gente conseguiu recuperar algumas imagens, né? O Marco Aurélio vai colocar na tela aqui, daquela bomboniere da bodega da esquina. Olha aí, ó. Isso é nossa. Tem ali, eu já vi o batom. Tinha o confeitozinho de hortelã ali embaixo. Menino, isso aí, a gente chegava lá na venda, o dono da venda dava aquela girada, né? Você ficava logo zaroio, você queria tudo, mas não dava para comprar tudo. E o outro era tábua de pirulito, gente, que vendia na rua, vendia no jogo do CSA e CRB. Vi muitas vezes o pessoal vendendo esse pirulito aí. E um detalhe, viu? Um detalhe importante, esse pirulito aí, meu amigo, você passava umas 3 horas para comer, porque ele enganchava, né? É açúcar puro, né? A doutora falou aqui de memória emocional. Olha a minha memória emocional, o que é que foi buscar, né? Carlos Leite, um grande abraço para você e para a dona Marlene Leite lá em Garanhuns, né, Sérgio? Estão em Garanhuns ouvindo a gente aqui. Doutora, vamos voltar aqui agora, depois dessas memórias todas aqui, essas delícias, essas gostosuras. Vamos falar uma questão, questões importantes aqui. Traumas, né? Por exemplo, a dentição já está completa, sabe que precisa cuidar, mesmo sendo os dentes de leite, né? Tem até a brincadeira da fada do dente, tem pais que fazem essa brincadeira, né? Mas é importante. E às vezes acontecem traumas na escola, em casa, né? A minha filha mesmo, a gente tinha um cachorro e ela era muito pequena e ele era esqueci o nome da raça dele, mas era um cachorro grande, parecendo Golden Retriever. E aí ele se apoiou nas costas dela e ela caiu e quebrou um dente. O dente era de leite, no outro dia a gente foi lá, colou o dente dela, colocou no lugarzinho e não teve nenhum problema fora isso. Mas é comum acontecer na escola, as brincadeiras, os traumas. O que fazer, né? Porque às vezes, no meu caso, lá em casa, conseguiu resgatar o pedacinho do dente, né? Quando for possível, fazer isso. E quando não for possível, o que é que faz quando tem traumas nos dentes? Os traumas começam por volta lá de 1 a 2 anos de idade já, tá? Por conta de quando a criança começa a aprender a caminhar. Uhum. Então, ela desequilibra, cai, pode acontecer esse acidente, né? Mais pra frente, na escola, briguinhas, né? Pode causar isso, brincadeiras, enfim. Os traumas dentários, eles podem ter vários tipos, assim. Desde uma simples quebra de um pedacinho do dente ali até a avulsão do dente, que a gente chama, que é quando o dente sai totalmente, né? Podendo ser daí o dente de leite ou já o dente permanente. E aí a conduta vai variar um pouquinho dependendo do que tenha acontecido. No caso de ter quebrado um pedacinho do dente, primeira coisa sempre depois de um trauma, tranquilizar a criança, manter a calma também. Muitas vezes até pode acontecer algum sangramento e os pais já ficam desesperados, acabam deixando a criança mais nervosa. Então, manter a calma e tranquilizar a criança. Sempre que possível, tentar localizar o dente ou o pedaço do dente, como você relatou aí da sua filha, né? Se você conseguir achar o pedacinho do dente, leva no dentista e o dentista vai ver se consegue aproveitar aquele pedacinho para colar. É sempre melhor do que reconstruir todo só de resina, por exemplo. Então, se a gente tem um pedacinho do dente ali, vai facilitar. E aí tem vários casos. Por exemplo, se o dente avulsionar, que eu falei aqui, né? O dente saiu todo por inteiro, um dente permanente, com raiz, com tudo, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, estancar o sangramento. Então, procura um paninho limpo, uma gaze, comprime ali aquela região para parar de ficar sangrando. A gengiva é uma região muito vascularizada, então normalmente sangra muito e os pais se assustam bastante com isso. Localiza o dente,
Pega ele sempre pela coroa do dente, que é essa parte que aparece na boca. Tenta não ter contato com a raiz do dente, porque naquela raiz ali ainda tem os ligamentos periodontais, né? Que são estruturas que vão ajudar para a gente reimplantar aquele dente para que ele pegue de novo, digamos assim. Que ele grude de novo no osso, para facilitar o entendimento. Então, vamos tentar não pegar na raiz, pega sempre pela coroa. Armazena esse dente sempre num copinho com leite de vaca, tá? O leite de vaca, ele vai servir para hidratar essas fibras que estão ali na raiz do dente. Se a gente deixa muito tempo o dente sem contato com alguma substância que hidrate, essas fibras elas podem ressecar e quando a gente for tentar reimplantar, o dente não vai segurar e vai ter insucesso. Então, coloca no leite e leva o quanto antes no dentista. Estudos mostram que a taxa de sucesso do reimplante do dente aumenta quanto mais rápido isso é feito. Então, nos primeiros 10 minutos ali, se você consegue reimplantar esse dente, ótimo. Quando a gente coloca ele dentro de um leite de vaca, a gente consegue até uma margem de 6 horas. Então, se o dente fica ali por 6 horas e o dentista reimplanta, tem muita chance de ter sucesso. Então, a conduta basicamente seria essa. Doutora, a carga completa numa criança, ela se dá em qual idade? A troca dos dentes? Não, eu estou falando da primeira, a dentição completa. Ah, sim, por volta até os 10 anos, até menos, até na verdade. Nessa fase já começa a troca dos dentes, né? Lá pelos 4 anos, no caso que formou a dentição toda, né? Certo. Normalmente por aí. Tá, e aí a troca, por volta de quantos anos? Vai ter terminado aí, normalmente dos 9, 8 a 12 anos por aí, finaliza. Com 12 anos já é para ter trocado todos os dentes. Com 12 anos. A média, né? Claro que varia. Tem crianças que a gente percebe que sempre demora mais um pouquinho e a mãe fica preocupada. Então, leva no dentista, para o dentista avaliar se está ok. Às vezes é do próprio organismo, às vezes tem alguma coisinha que está atrapalhando aquele dente de nascer. E aí a gente precisa, às vezes, intervir com o dentista mesmo. Mas por volta dos 12 deve ter finalizado. Tá. Outra coisa, doutora, em relação a alguns problemas que a gente pode evitar, que são os adultos que têm. Por exemplo, se a gente fizer escovação e ensinar, porque a criança, por um determinado período de tempo, quem vai escovar é o pai ou a mãe, né? Depois é que ela vai ter autonomia de fazer sozinho, com supervisão, né? Eu lembro que meu filho, o meu filho mais velho, hoje vai fazer 19 anos, toda vez que ele comia, que ele já tinha os dentes, então eu sempre dizia assim, vamos escovar o dente, aí ele dizia tímido, para tirar o bichinho, né? Então criou esse hábito e ele ia naturalmente fazer isso daí, ele ia escovar o dente mesmo e tal. Enxaguantes bucais, doutora, para crianças, porque tem, quando você vai no supermercado, tem o dos adultos, os das crianças tem lá um monte de figurinha, né? Personagens por demais variados, enfim. Quando é indicado para usar enxaguante bucal em criança ou definitivamente não é indicado? Não vejo necessidade, digamos assim, inclusive para adultos, tá? Eu já tinha falado aqui em outra oportunidade que se você tiver uma boa escovação e conseguir passar bem o fio dental também, pelo menos no mínimo uma vez ao dia, mas se conseguir mais, melhor ainda, você vai ter a sua saúde bucal preservada, provavelmente não vai ter cáries, ou se tiver uma ou outra perdida. O enxaguante bucal, ele é um complemento. Eu costumo dizer aos pacientes, ele é mais um perfume para melhorar o hálito. Claro que alguns deles, por exemplo, a clorexidina, que é prescrita pelo dentista, esse sim, tem medicamento, vai ajudar em cicatrização, pós-cirúrgico, tem outras coisas. Mas esses que a gente compra, ele vai dar uma ajudinha, mas não é importante, não é primordial. O importante realmente é ter uma boa escovação. E aí o ideal é que os pais acompanhem a criança sempre na escovação, deixa ela fazer primeiro sozinha, para ela ir desenvolvendo a habilidade e o prazer também. Tenta tornar aquilo um momento descontraído, como você fazia com seu filho aí, mandava ele completar, ficava brincando, porque isso torna o momento uma coisa legal. Uma coisa lúdica. Isso. Dá o exemplo também, é muito importante. Isso eu vi na minha casa, com meu irmão mais novo. Minha mãe ficava escovando os dentes em frente ao espelho e colocava ele do lado, em pé, num banquinho, e ele também ia escovando o dele. Então, ele via minha mãe e queria imitar ela fazendo. Então, isso vai desenvolvendo também um prazer da criança de fazer aquilo. É um momento divertido, né? E aí, por volta dos 7 anos de idade, a gente entende que a criança já começa a ter mais autonomia, já começa a conseguir fazer uma boa escovação sem precisar tanto da supervisão. Então, você começa a deixar a criança fazer a escovação sozinha, mas depois dá uma olhada, vai lá conferir, ver se ele realmente está conseguindo limpar bem. Às vezes, vai precisar que a mãe depois vá lá, complete a escovação, o pai, enfim.
Mas a partir dos 7 ele já vai começando a fazer isso mais sozinho. Doutora, na ortoestética também nós temos odontopediatras, né? Sim. E a partir de que idade que os pais já devem começar a levar os filhos? A gente sabe que deve cuidar desde bebê, né? Mas ali, como aquela primeira foto que a gente colocou ali, surgiram os primeiros dentinhos. Tem que levar antes, quanto mais cedo levar, melhor. Até para fazer uma avaliação da arcada, da pegada, como é que você da oclusão, né? Isso. O ideal, na verdade, é que a mamãe vá até durante a gestação ainda. Isso para se informar, para ser orientada pelo profissional de como fazer essa higienização. A gente já vê isso feito muito no SUS, tá? Nos postos de saúde, esse acompanhamento. Existe até um pré-natal odontológico que a gente fala, que ainda durante a gestação a mãe recebe atendimento odontológico e também orientações já de higiene bucal. Então, quando o bebê nasce, ela já sabe como fazer essa higienização, porque ela já foi orientada lá no postinho. E na rede particular, muitas vezes as pessoas não sabem que precisa, não vão, não procuram. Então, o ideal é que ainda durante a gestação, procure esse tipo de atendimento para realmente ter essa instrução. Mas aí nasceu o bebê, ainda com poucos meses, se você não sabe, não aprendi, não sei se tem que limpar a boca, como é. Então, assim que possível, já levar para o dentista. Porque aí vai receber, tomou todas as vacinas, está tudo certinho, já pode sair de casa. Leva para uma consulta com o odontopediatra, porque aí vai ter toda a orientação, até de questão de amamentação, da parte de higienização, já a partir daí. Tá, agora aquela pergunta que não quer calar. Nunca dizer à criança, vou te levar para o dentista, né? Nunca ameaçar a criança. Se você não fizer isso, ou se você fizer isso, eu vou te levar no dentista. É uma frase que deve ser banida da educação da criança. Não somente em relação ao dentista, mas em relação a outros profissionais também, né? O que a gente observa em consultório com relação a isso é que muitas vezes a criança desenvolve um medo que foi passado pelos pais. A criança ela é um livro em branco, né? A gente vai escrevendo ali as linhas no início, os pais que vão escrevendo as linhas da vida daquela criança. Então, se você transmite para a criança esse medo, às vezes a gente está atendendo a criança e a criança está até tranquila, viu? E o pai do lado, tá doendo não? Não tá doendo não. Então, você vai colocando na cabeça da criança o medo, né? Ou até como uma forma de punição. Se você não fizer isso, você vai para o dentista, vai tomar injeção. Então, você já vai transformando aquilo num terror. Quando a criança chega no consultório, já chega gritando, chorando, se tremendo, antes mesmo de sentar na cadeira. Então, isso vai muito, muito, muito da conduta dos pais. É muito importante você transformar a ida ao dentista como uma coisa divertida. E daí também a importância de levar antes mesmo dele ter uma cárie ou dele ter quebrado algum dente, porque aí o primeiro contato com o dentista vai ser uma coisa mais lúdica, ele vai receber orientações de higienização oral, se já tiver algum dentinho, o dentista vai fazer uma limpezinha, uma aplicação de flúor, e aí a primeira consulta para ele vai ser uma coisa legal. Ele vai ver que não necessariamente você vai para o dentista para sentir alguma dor, né? Pelo contrário, o dentista é para resolver a dor, mas precisa primeiro ter uma conscientização dos pais da importância de não criar esses traumas nos seus filhos, não transmitir o medo deles para os filhos e de levar o quanto antes ao profissional, o dentista, no caso. Você falou aí de injeção, né? E todo mundo que já me conhece já sabe que esse negócio não é um negócio bom para mim. Dá problema. Dá muito problema. Essa semana eu fui fazer um exame lá no Lacel e era uma quantidade, eu não sei nem quantos tubos aquele cara tirou. Aliás, parabéns ao profissional, porque realmente não senti nem a agulha. Cara, muito bom mesmo lá em Lacel. Só que na hora de escolher o braço, eu escolhi o braço esquerdo porque eu olho pra lá, né? Entendeu? Aí ele disse, rapaz, você tem medo? Eu digo, não, bicho, eu tenho pânico mesmo. Tu tira aí o que tu tiver de tirar, eu vou ficar olhando pra lá. Desse jeitinho aí. Aí ele disse, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é assim com os outros? Eu disse, não. Eu posso ver 10 pessoas tirando sangue aqui, dos outros aqui, tá tudo certo. Agora, se eu ver o meu amigo, aí não é um negócio bom, não. Aí disse, mas se tu for socorrer alguém, eu digo, do mesmo jeito. Se eu for socorrer alguém, porventura, um acidente, alguma coisa, e a pessoa estiver sangrando, eu não tenho problema nenhum. Agora, o problema é comigo, meu amigo. Se eu der uma topada e sair sangue, pronto. Aí se eu ver o meu, pronto, lascou. Né? Então, você pode tirar o que você precisar tirar aí. Eu vou olhar para lá, dei o braço dele aqui, não senti nada. Negócio de 2 minutos. Inclusive, é incrível essa tecnologia nova. Sangue de Jesus tem poder. Né? Tem mesmo. Essa tecnologia que tem hoje de você tirar o sangue a vácuo é muito rápido, Sérgio. É muito rápido. Eu tirei, eu não sei quanto, eu não contei os tubos não, para não desmaiar, mas foram muitos. Mas eu acho que aquele negócio de 1 minuto e meio tirou tudo ali. Né?
bem assim é a odontologia também. Quantos avanços a gente tem? Hoje a gente tem uma sedação consciente. Em breve, já tem na ortoestética. Em breve. Ainda não, em breve. Em breve. Tem uma sedação consciente para você que é frouxo, que nem eu. Com dentista eu não sou frouxo, não. Né? Mas tem gente que tem terror, pavor. Agora, doutora, perguntar aqui, aproveitar e falar mais da ortoestética. A gente sempre pensa num ambiente odontológico e vocês evoluíram do ponto de vista clínico, do ponto de vista mecânico, né? Eu falei aqui da broca de baixo da outra vez, vocês não vão lembrar, porque a broca de baixo hoje é diferente do meu tempo lá de paciente, das meninas lá de odontologia. Essa é a de alta. A de baixo parece o motor de um trator. E a gente vê hoje o avanço, por exemplo, de um ambiente para odontopediatria colorido, né? Uma musiquinha propícia para a criança, para que ela possa se sentir, opa, que isso aqui é um parquinho, eu estou aqui, tô aqui. É assim na ortoestética? Sim, a gente tem essa preocupação, sim. Tem essa parte da questão do acolhimento, né? Inclusive, muitas vezes a primeira consulta é só isso. Às vezes é só fazer o acolhimento daquela criança, ela entender que aquele ambiente é um ambiente legal. Então, a primeira consulta muitas vezes é uma parte até mais lúdica, com fantoches, com brinquedinhos, com outras coisas, para familiarizar a criança naquele ambiente ali. A maioria dos odontopediatras, a primeira consulta é essa parte aí, mais de orientação, de fazer com que a criança se familiarize com aquele ambiente, para que isso torne também depois, quando for preciso fazer algum procedimento, a criança já não tenha medo, ela já se sente à vontade. Ela já pega ali um brinquedinho, de repente, deita na cadeira do dentista com um brinquedinho e muitas vezes é tranquila a abordagem depois, quando precisa fazer algum procedimento, né? Então, existe sim essa preocupação. Tá. E com os adultos, você vai ter também um ambiente bacana, com a música também bem legal, que permite a gente relaxar, ficar mais tranquilo. Você não precisa ter medo, porque hoje, na realidade, a odontologia eliminou a dor. Né? O contrário. A pessoa que acha que vai para o dentista para sentir dor, não. Vocês hoje são responsáveis por retirar a dor. Né? Esse lance aí do óxido nitroso, da sedação consciente, que a gente futuramente vai falar aqui, é algo incrível. É algo incrível, realmente. Você é sedado, mas você está consciente. Né? Isso aí serve para as pessoas que têm pavor, pânico, ou até para crianças mesmo, né? Que são hiperativas ou que têm necessidades especiais, transtorno do espectro autista por causa do barulho, das brocas, enfim, né? Usado o óxido nitroso chamado de sedação consciente. A gente vai falar disso ainda esse ano, quando a ortoestética já estiver aqui em Arapiraca. Tá aí, ó. Tá? A apresentação da ortoestética. A ortoestética fica aqui na rua Domingos Correia, em Arapiraca, bem pertinho ali do CCAA. Todo mundo sabe onde é que fica aqui o CCAA. Você pode marcar suas consultas, a avaliação do seu filho, da sua filha, pelo WhatsApp 981580248. 981580248. Não deixa para amanhã, né? Seu filho nasceu, bebezinho, leva, tá no pré-natal, vai lá. Né? Quanto mais cedo você cuidar, melhor. Nada melhor do que o seu filho chegar à fase adulta e ter todos os seus dentes lá, preservados. Isso é qualidade de vida, isso é autoestima para ele, para ela, para todos nós. Né? E o contrário é verdadeiro, né, doutora? Exato. E os dentes de leite aí que a gente tanto está falando aqui, mas para que cuidar tanto do dente de leite, né? Primeiro, qualidade de mastigação do seu filho. Ele usa isso para se alimentar, para morder. Então, ainda na infância, eles são muito importantes. Para a fonética também, para falar direitinho as palavras, os dentes são muito importantes. E principalmente para o futuro, porque depois dos dentes de leite vão vir os dentes permanentes, que são dentes maiores, mais largos, que vão ocupar mais espaço. Então, se a gente perde esse dentinho de leite antes do tempo, se ele é tirado antes do tempo, a gente perde o espaço para o futuro dente que vai nascer ali. E aí isso é a causa, muitas vezes, daqueles dentes permanentes que nascem tronchos. Em alguns casos, eles nasceram tronchinhos porque o dente de leite foi extraído muito antes, não todos os casos, tá? Mas em alguns casos, a gente extrai o dente de leite antes do tempo. Por exemplo, a criança levou uma queda, não teve como salvar o dente, teve que tirar. O ideal é repor aquele dentinho ali, fazer uma prótesezinha. Até o próprio dentinho de leite a gente usa para ficar ali fixo, só para manter o espaço até que o dente permanente nasça.
Dentes cariados, tem casos às vezes que precisa fazer, a gente chama um canalzinho no dente de leite, que aí seria pulpectomia, na verdade, o nome. Qual a importância disso? Doutora, vou nada fazer um canalzinho no dente de leite dele, extrai esse dente, arranca esse dente. Por que o doutor está mandando fazer, está orientando a fazer aquilo ali? Porque a gente vai conseguir preservar aquele dente de leite até o momento certo em que ele vai cair naturalmente, o tempo fisiológico ali do organismo dele. Porque a gente está segurando aquele espaço ali para quando o dente permanente vier, ele conseguir nascer, ter espaço para ele nascer certinho. Então, às vezes, manter o dente de leite ali vai evitar que o seu filho precise usar aparelho, por exemplo, futuramente. Então, é muito importante a gente dar atenção aos dentinhos de leite da criança. Não achar que tudo arranca. Estragou, tira. Vou nada restaurar o dente, tira o dente dele, né? É verdade. Então, é muito importante. E até na fase adulta, a gente está vivendo muito com isso. Aí tem muita gente que vai no dentista e diz, não, eu quero tirar, quero extrair, né? Sem necessidade. Muito bem, muito obrigado, doutor. Até a próxima. Na segunda-feira, a gente vai conversar com a doutora Micaele Murussi. Olha o tema da entrevista, mitos e verdades sobre infertilidade conjugal, tá? Mitos e verdades sobre infertilidade. Quando o casal não consegue engravidar, tem vários mitos e muitas verdades aí que a doutora vai falar com a gente aqui na segunda-feira, tá bom? Obrigado, Marcão, pelas imagens da semana. Obrigado também, Sérgio Paulo, pelo som. Fiquem todos com Deus. Uma ótima tarde para você. Curta seu final de semana, aproveite, descanse. Tem jogo, Marcão? Tem do Vasco. Jogo do Vasco, a gente vai transmitir aqui. Domingo, a partir de que horas? 3 horas. 3 da tarde, então você acompanha aqui pelo NN Play, tá certo? Vasco e Grêmio, já pelo Campeonato Brasileiro, né? Já pelo Brasileirão. Vasco e Grêmio, jogaço aí, 2 grandes equipes brasileiras aí em busca aí das primeiras vitórias no Campeonato Brasileiro da Série A, né não? Então, uma boa tarde para você e até segunda-feira, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio